E a pergunta que eu fiz no bloco anterior, e deixei como gancho, Pedro e Michele, era para que vocês façam, nesse período de gestão de vocês, um balanço das principais dificuldades, né? E também dos principais êxitos, né? Afinal, foi um processo de resistência, saíram de um governo que não tinha tanto aporte, tanto suporte para a cultura, né? Não é nem aporte, não tinha tanto suporte para a cultura, que teve que ter realmente ali uma resistência para dar continuidade aos trabalhos, para um governo que passou a fazer uma aplicação de recursos, né? Recursos que são extraordinários. Então, eu consigo ver nessa aplicação de recursos, por serem extraordinários, que há ainda toda uma dificuldade para os repasses, até o tempo, e fazer com que os fazedores de cultura entendam que não é uma má vontade de gestões repassarem ou deixarem de repassar esses recursos ou ter uma determinada moratória. Eu queria que vocês, dentro desse contexto, fizessem um balanço das gestões de vocês diante das casas. A minha trajetória no Instituto Dragão do Mar, na gestão cultural, Breno, ela é um pouco anterior à casa de Antônio Conselheiro. Na verdade, eu iniciei a minha trajetória na gestão cultural como gestor da Casa de Saberes Cega Beraldo. Recentemente, isso tudo completou 5 anos. Já estou aí há meia década, né? Estava até brincando, perdi um pouco de cabelo, mas fiz muitas e boas amizades nessa peleja cultural. E aí eu começo esse processo no ano de 2019, né, a convite dos secretários Fabiano Piuba e Luísa Sela, a quem eu sou extremamente grato pela oportunidade que me deram. E quando eu chego à gestão da Casa de Saberes Cega Beraldo, a primeira coisa que eu observo é a casa ela não pode ser um equipamento de Quixadá. Ela está no território do Sertão Central, ela é o único equipamento que tem esse viés de ser um equipamento gerido por uma OS e que está descentralizando uma questão que ainda é super importante, é esse processo de descentralização das ações culturais, inclusive para que a gente possa cada vez mais demarcar o território do Sertão Central como um território atuante culturalmente, né? E aí nós temos Fortaleza e temos a região do Cariri, cada qual com as suas riquezas e as suas trajetórias e os seus espaços e os seus investimentos, mas é importante cada vez mais a gente descentralizar esses investimentos aqui para o Sertão Central e para outras regiões do Centro-Sul, Vale do Jaguaribe, porque cada uma delas tem a sua trajetória política e tem também a sua importância. E aí, fruto, né, dessa articulação, nós conseguimos chegar aos 13 municípios do nosso território do Sertão Central e abraçamos carinhosamente uma cidade que eu acho que você conhece, chamada Madalena, aqui do Sertão do Canindé, mas uma costela de Xeramobim, uma costela muito querida, né, do nosso município, terra inclusive onde nasceu meu saudoso pai. E aí, com base nessa luta, nós conseguimos aplicar minimamente ali nas gestões municipais esse sentimento, né, de pertencimento de um eixo de atuação da cultura do Estado. Então elas passaram a dimensionar melhor as suas coordenações de cultura, as suas secretarias, né? A gente percebeu, inclusive, uma qualificação dos gestores dessas pastas, que eram profissionais que muitas vezes estavam como sociedade civil, fazendo eventos, fazendo ações, e passaram a ser gestores. Então isso potencializou, qualificou o processo, e aí veio a pandemia. Eu até brinco, né? Eu tenho menos tempo de Casa de Saberes funcionando aberta ao público do que mesmo virtualmente, né? Que foi onde eu passei boa parte desse tempo de gestão no virtual. Então lançamos aqui editais, né, que eram unificados, né, com essa rede de equipamentos, mas que passaram a chegar e contemplar agentes culturais do Sertão Central. Começamos a pensar a qualificação dos sistemas municipais de cultura, né, que inclusive hoje temos aí o PROCIEC, com muitos municípios recebendo os aportes por parte do governo do estado, um programa importantíssimo lançado pelo nosso governador Armando de Freitas. Vimos que no processo de recebimento das leis, primeiro Aldir Blanc e depois Paulo Gustavo, nós percebemos os municípios já mais preparados para receber e utilizar esses recursos, a despeito, né, dessa burocracia que foi ainda muito inicial para todo mundo. E aqui quero também fazer uma deferência, né, ao deputado federal José Nobre Guimarães, também filho dessa cidade de Xeramobim, que foi relator da Lei Paulo Gustavo, um dos maiores parlamentares atuantes para que as leis fossem aprovadas a despeito do então governo anterior do Brasil, que era inimigo da cultura. Então, todas essas pelejas, elas aconteceram a nível de Sertão Central, com o apoio, claro, dos agentes culturais
aqui do nosso território, dos gestores, a sensibilidade também dos prefeitos e das prefeitas. Paralelo a isso, nós estávamos no processo de restauro da casa de Antônio Conselheiro. Então, foi um equipamento que ficou pronto, recebemos as chaves bonitinho da casa em março de 2020. E aí veio a pandemia. Então, nós estávamos com uma exposição lindíssima, né, que foi de fato foi a exposição que reabriu o equipamento, a Tramas de Belo Monte, mas ela estava nesse processo em 2020 de ser aberta junto com o equipamento em 2020. E aí tivemos que, de fato, nos cuidar, né, nos proteger, nos manter vivos, lutar pela vacina, né? E aí, em 2022, no dia 30 de junho, conseguimos, e muito me orgulho aqui ter sido a governadora, vou até repetir, a governadora Isolda Sela, como a nossa governadora gestora que abriu a casa, inclusive plantou uma caraibeira que está lá, vai fazer 2 anos, linda, veio lá do Parque Estadual de Canudos para simbolizar essa energia, Breno, de Conselheiro, de Canudos e de Quixeramobim, que nos irmana tanto nessa relação Nordeste, Ceará, Bahia. Então, eu assumi essa gestão da casa de Antônio Conselheiro nesse dia também, fizemos uma formação de equipe e consegui, muito também fruto da sensibilidade do secretário Fabiano Piúba, né, que a nossa querida companheira Michele Maciel ficasse à frente da Casa de Saberes Cega Aderaldo, e aí a qualificação, e ela vai falar um pouco sobre como ela conseguiu ser a melhor gestora de interior cultural do interior do estado do Ceará. Mas, fazendo um balanço da casa de Antônio Conselheiro muito breve, dizer que a casa ela vive um dia de cada vez e ela tenta cada vez mais ser esse espaço, né, que liga cultura, cidadania, pertencimento, patrimônio, memória, historicidade, dentro de uma cidade que é de suma importância para o desenvolvimento da nossa história cultural. O Ceará é um estado rico de cidades que são protagonistas de lutas importantes e Quixeramobim é uma delas, não à toa, né, a cidade de Antônio Conselheiro, de Ana Montenegro, de Fausto Nilo, de José Genuíno, de pessoas que têm a sua luta atravessada por nascerem em uma cidade que as inspira, né, como o próprio hino diz, né, as lutas pela liberdade. Então, é nessa liberdade que a gente luta, é por essa liberdade que a gente luta, e a casa quer ser cada vez mais um espaço de cultura e cidadania aqui no território do nosso estado do Ceará, em especial do Sertão Central. Eu acho um desafio imenso e uma responsabilidade também, né, estar depois do Pedro Higo, né, porque ele consegue ali fazer junto com o Ailton também, né, ele consegue fazer ali uma articulação com os municípios e fortalecer também as políticas culturais dentro desses territórios, né. Então, quando eu chego, eu já encontro ali minimamente os municípios dialogando, né? Então a gente começa a se compreender também como território. Então já não é mais Quixadá, Quixeramobim, é o Sertão Central, né? E isso é muito bom, né? Porque a coletividade faz as coisas acontecerem, né? E aí a gente vem dando continuidade, né? É importante que as políticas culturais elas tenham continuidade também. Então a gente vem dialogando também, inclusive a gente participou agora, né, o Pedro, na época, na primeira PENAB, né, participou de várias formações, fazendo formações dentro desse processo de qualificação de gestores municipais, né, e esse ano passado, né, a gente participou de muitas conferências das 12 conferências municipais que aconteceram aqui no Sertão Central. A gente não conseguiu participar só de uma, aí porque estava todo mundo se dividindo, né, para poder... e a gente fez muitas escutas também nesses processos, então a gente entendeu também um pouco do território, né? E a própria Secretaria de Cultura do Estado, a gente sente também essa aproximação a partir das casas, e esse processo também da formação dos gestores, né, das secretarias municipais de cultura, né? Então a gente vem fazendo com que ainda, né, os outros equipamentos, a rede de equipamentos da Secretaria de Cultura também possam chegar aqui, porque também a gente já está nesse diálogo, né, com os agentes culturais, com os municípios. Agora, recentemente, nós tivemos aí a atuação do Hub Cultural, né, que contemplou 8 municípios, né? A gente tem parceria com Porto Iracema das Artes, onde vem realizar com profissionais
de alta qualidade, né, e envolvendo também os profissionais da região para ministrar aulas no sentido do audiovisual, das artes visuais. A gente consegue dialogar também até interestadual também, como é o caso, né, da Casa de Antônio Conselheiro, que tem aí também uma relação com Canudos. Eu acho que os nossos, né, respondendo aí a pergunta, né, eu talvez nem respondendo, porque são muitas coisas que a gente vem trabalhando, né, dentro desse processo mesmo da coletividade, né, no fortalecimento dessas políticas, quando a gente está realizando um censo dos mestres, né, como eu falei no início, né, a gente está fortalecendo essa política e chamando também a responsabilidade das outras secretarias, né? Então, o que é que a saúde pode fazer pelos mestres da cultura? Está aqui os dados. O que é que a educação pode fazer? O que é que a saúde, como é que a saúde pode dialogar? Né? Eu acho que isso é o que a gente se propõe a fazer, né? Em relação ao mapeamento também. O próprio o Sertão Central hoje também não precisa ir longe para poder encontrar acesso também à cultura, né? Hoje a gente recebe muitos visitantes, né, da região, fora também do Ceará. Então, tem esse acesso, né? É sobre democratizar os acessos, né? Então, são essas as políticas que a gente vem realizando aqui no território, né? Dentro desse sentido de abraçar, né? E democratizar também. É claro que os desafios são imensos, né? Porque muitas vezes a cultura não vai dar conta, mas é com diálogo, é com articulações que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, né, de continuidade.